Oi pessoal, vamos fazer agora o vídeo do capítulo 6 da apostila, que é o capítulo do lema do bombeamento para linguagens regulares. Até agora, né, a gente esteve estudando várias maneiras diferentes de escrever linguagens regulares. Então, quer dizer, a gente tem meio que uma assimetria aqui, que se eu pedir para você, se eu der uma linguagem qualquer para você dizer, mostra que ela é uma linguagem regular, você tem três maneiras de fazer. A gente até, na verdade, mais para frente não vai estudar uma quarta maneira de fazer, mas por enquanto a gente tem três maneiras diferentes de fazer isso. Você dá uma linguagem, pergunto se ela pergunto não, peço para mostrar que ela é regular. Você tem três maneiras de fazer. Você pode construir um autômato finito determinístico que aceite exatamente as palavras daquela linguagem. Você pode construir um autômato finito não determinístico que aceite exatamente as palavras daquela linguagem. Ou você pode escrever uma expressão regular que descreva exatamente as palavras daquela linguagem. Então, qualquer das três maneiras é válida, né? Então, enfim, a pergunta para mostrar que uma linguagem é regular, a gente já tem várias ferramentas. Agora, se eu fizer a pergunta contrária, se eu disser, toma aqui uma linguagem, eu quero que você me mostre que ela não é regular. Então, agora, tentando lidar, como é que eu mostro que uma dada linguagem não é regular? Bom, se ela não é regular, em particular, não dá para construir nenhum autômato finito, seja determinístico, seja não determinístico, que vá aceitar exatamente as palavras daquela linguagem que eu dei. Qualquer autômato que eu construir vai aceitar ou palavras a menos ou palavras a mais. Eu nunca vou conseguir arrumar certinho para aceitar exatamente as palavras daquela linguagem, isso se ela não é regular. Agora a questão é, para mostrar que uma linguagem não é regular, não basta simplesmente eu dizer não conseguir construir um autômato finito para essa linguagem. Isso não é suficiente. Porque no momento em que eu digo não conseguir construir um autômato finito para essa linguagem, eu tenho duas possibilidades aqui. Uma é, realmente essa linguagem não é regular, mas eu tenho uma segunda possibilidade que eu não tenho como excluir, que é simplesmente eu, em particular, não tive habilidade suficiente para construir um autômato finito para aquela linguagem. O autômato existe, mas eu não consegui encontrar. Então, para provar que a linguagem é regular, basta eu exibir o autômato. Para provar que a linguagem não é regular, não basta eu não exibir o autômato, não é suficiente. Então, como é que eu faço para mostrar que uma dada linguagem não é regular? É isso que a gente vai ver nesse capítulo aqui. Então vamos lá. A gente quer desenvolver um método que permita mostrar que uma dada linguagem não é regular. Em primeiro lugar, a gente vai mostrar que toda linguagem regular vai satisfazer uma propriedade específica que a gente vai descrever. Essa propriedade é chamada de propriedade do bombeamento. Então, para provar que uma dada linguagem não é regular, basta mostrar que essa linguagem não satisfaz essa propriedade. Então a gente vai estar envolvido aqui em provas, demonstrações por contradição. Eu tenho a questão assim, toda linguagem regular satisfaz uma propriedade. Tá? Eu dou uma linguagem específica para você. Se você mostrar para mim que essa linguagem específica não satisfaz essa propriedade, ela certamente não é regular. Porque se ela fosse regular, ela teria que satisfazer a propriedade. Todas as regulares satisfazem a propriedade. Então, no momento que eu consigo mostrar uma propriedade que vale para absolutamente todas as linguagens regulares, qualquer linguagem que não satisfaça essa propriedade, eu tenho garantia de que não é regular. Tá certo? Então aqui
mostrar qual é essa velocidade de bombeamento através de um exemplo. Aqui um autômato, tá? E aqui um exemplo de uma palavra que esse autômato aceita, 0101100. Então, qual o caminho que essa palavra vai produzir aqui no gráfico do autômato? 0, 1, 0, 1, 1. Então aqui eu tive um ciclo, né? Eu passei por Q2, fui para Q3, Q4, voltei para Q2, né? E aí a parte final da palavra 0, 0, 1. E eu chego no estado final. Certo? Então de novo. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então eu fui de Q1 até Q6 com um ciclo aqui no meio do caminho, certo? Mas enfim, eu terminei no estado final, então essa palavra é aceita, certo? Então, aqui o caminho, né, que a gente percorreu no gráfico inclui esse ciclo, né, que eu salientei, Q2, Q3, Q4 e de volta para Q2. Então, né, tem alguns estados que aparecem mais de uma vez nesse caminho, né? Então, esse ciclo, Q2 de volta para Q2, ele corresponde a esse trecho da palavra que o autômato processou, né? A palavra que o autômato processou foi essa aqui, né? E esse trecho aqui, 101 aqui no meio, corresponde àquela parte do ciclo que a gente viu no gráfico. Aqui, ó. Q2, Q3, Q4 de volta para Q2, né? Esse ciclo fechado, corresponde a essa parte da palavra 1, 0, 1. Então, eu posso desmontar, decompor essa minha palavra dada que foi dada como entrada do autômato em três pedaços. Esse pedaço Y, que é o pedaço do ciclo, né, que existiu no meu caminho. A parte que eu chamo de X, que é tudo que veio antes desse ciclo. E a parte que eu chamo de Z, que é tudo que veio depois desse ciclo. Então, eu decomponho o dado em três pedaços, X, Y e Z. Tá certo? Eu posso percorrer esse ciclo, né, dado por essa palavra, subpalavra Y aqui, várias vezes. E não interessa quantas vezes eu percorrer esse ciclo, no final eu ainda termino com uma palavra que é aceita por N. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa palavra dado, eu percorri esse ciclo Q2, Q3, Q4 de volta para Q2 uma vez. Né? Se eu repetir esse pedaço três vezes, formando aqui uma nova palavra, né, diferente dessa palavra inicial que eu tinha dado para o tom, formando aqui essa nova palavra, em que esse pedaço Y aparece três vezes seguidas, essa nova palavra que eu construí também tem que ser aceita pelo autômato, porque tudo que eu estou fazendo é ciclando várias vezes no mesmo lugar, onde eu já tinha passado. Certo? Então, aqui no desenho, ao invés de eu fazer Q2, Q3, Q4, Q2 uma vez esse ciclo, eu posso fazer esse ciclo quantas vezes eu quiser. Certo? Então, se eu quiser fazer três vezes, o que vai acontecer? Vai ser Q1, Q2, Q3, Q4, Q2 fiz o ciclo uma vez, Q3, Q4, Q2 fiz o ciclo duas vezes, Q3, Q4, Q2 fiz o ciclo três vezes e agora vou Q3, Q4, Q5, Q6. Continuo aceitando essa nova palavra porque termina no estado final. Então, no momento em que eu identifico dentro da minha palavra original uma subpalavra que descreve um ciclo no grafo, né, eu posso repetir esse ciclo quantas vezes eu quiser e as novas palavras que eu vou construindo dessa forma também são aceitas pelo autômato. Então, se a palavra inicial é aceita pelo autômato, todas as novas palavras que eu construo dessa forma, replicando Y, a parte Y da palavra,
também são aceitas pelo autômato. Eu posso até remover a parte y da palavra, quer dizer, não só replicar o y, mas remover o y também me produz palavra que é aceita pelo autômato. O que significa remover o y? Eu ficaria com a palavra 01001, sem y, eu x direto por y. 01001. O que essa nova palavra faz? Essa palavra, eu não vou fazer esse ciclo nenhuma vez agora, eu vou passar em linha reta, direto aqui do tema para o PC. 01001. Tá? Então, cada y daqueles representa um ciclo, então se eu removo o y, eu simplesmente passo pelo gráfico sem fazer o ciclo nenhuma vez. Mas eu continuo terminando o T6 e continuo aceitando a palavra. Tá bom? Então, o que eu verifiquei é que essa palavra XYZ é aceita pelo autômato e ela admite uma subpalavra Y aqui que não é vazia, né? Ela tem pelo menos um símbolo nessa palavra, que pode ser removida ou repetida várias vezes, sem que a palavra resultante fique fora da linguagem, ou seja, as novas palavras que eu produzo continuam sendo aceitas pelo autômato. Tá? Sempre que isso acontecer, eu digo que Y é uma subpalavra de W que é bombeável em LM. Bombeável é um nome bonitinho para, digamos, repetível. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser a subpalavra, produzindo novas palavras, e as novas palavras vão continuar sendo aceitas pelo autor. E o ponto-chave disso, né, é o fato de que essa subpalavra Y indexa, referencia um ciclo no gráfico do autor. Então, o ciclo eu posso passar pelo ciclo quantas vezes eu quiser. Na palavra original eu estou passando pelo ciclo uma vez, mas eu posso produzir novas palavras, então eu passo pelo ciclo 2, 3, 4, 5 vezes, e também a palavra nova, então eu não passo pelo ciclo nenhuma vez. Todas essas palavras também são aceitas pelo autor. E essa não é a única subpalavra bombeável de W, porque eu posso considerar o ciclo como começando em qualquer um dos vértices. Né? Então eu comecei o ciclo em Q2, no meu exemplo, mas eu posso começar, por exemplo, também o ciclo, considerar o ciclo começando em Q4. Se eu, né, porque o que aconteceu? O autômato fez esse caminho aqui. Q1, Q2, Q3, Q4, Q2, Q3, Q4. Então eu tenho também um ciclo que começa e termina em Q4. Né? E aí se eu for descrever aquela decomposição x, y, z, x é tudo que vem antes do ciclo. Então vai ser o que me leva de Q1 até o Q4, 0, 1, 0. O y vai ser o que me leva de Q4 de volta a Q4, 1, 1, 0. E o z vai ser o que me leva até o final agora, 0, 1. Certo? Está aqui. 0, 1, 0 no x, 0, 1 no z, e o ciclo no y, que é o 1 e 0. Eu posso repetir então essa parte do ciclo quantas vezes eu quiser, eu vou obter palavras que continuam sendo aceitas pelo autor. Então é conveniente a gente estabelecer essa noção de subpalavra bombeável num contexto mais geral. Pega uma linguagem qualquer no alfabeto sigma e pega uma palavra que esteja dentro da linguagem. A gente diz que uma palavra y é uma subpalavra de W bombeável na linguagem L se das três coisas. Uma, y não é uma palavra vazia. Tá? Eu quero que y seja uma palavra que realmente está descrevendo um ciclo no gráfico. Então ela tem pelo menos um símbolo dentro dela. Eu consigo decompor W em três pedaços. Um pedaço x, um pedaço y, um pedaço z. Lembrando qual é o significado intuitivo que a gente tem para cada um deles. O x é tudo que me leva até o início do ciclo, o y é a parte que faz eu dar a volta no ciclo, e o z é o que vem depois do ciclo. Certo? Então, se eu tenho esse y representando realmente o ciclo, eu posso repetir esse y quantas vezes eu quiser e eu vou continuar dentro da linguagem. Então, quer dizer, eu posso fazer y repetido k vezes qualquer k que eu quiser.
O k igual a 1 me dá a palavra original W. K igual a 0 significa remover o y, né? Então eu não vou mais fazer o ciclo, eu vou fazer um caminho direto no gráfico, só com x e z. Também vai estar dentro da linguagem. E k maior do que 1, eu estou começando a repetir o y várias vezes, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tá? Então se eu conseguir repetir o y quantas vezes eu quiser, dessa maneira, né, o y é uma subpalavra bombeada. Bom, a única função dessa condição 1 é excluir, né, o caso trivial que eu falei. Né? Eu quero que realmente y simbolize um ciclo. 2. Então o termo é subpalavra bombeável. Né? A função 2 trata do pedaço subpalavra, né? Quer dizer, y é um pedaço de dado. E o item 3 vai cuidar da parte bombeável do nome, que é a parte que eu posso repetir o y, né? Eu posso então omitir o y ou repetir ele do interior de W quantas vezes como eu quiser. E a palavra todas essas novas palavras resultantes que eu vou criando, elas continuam pertencendo à linguagem. Graficamente, a decomposição de W nessa forma x, y, z, onde y é bombeado, pode ser visto dessa maneira. Eu vou de Q1 para algum estado QF, a palavra W me leva de Q1 até algum estado QF, QF é um estado final, né, porque eu estou considerando que o W é uma palavra que está dentro da linguagem, então eu tenho um estado final. Eu tenho, em algum momento desse caminho dentro do gráfico de Q1 até QF, pelo menos um estado QI que aparece mais de uma vez nesse caminho, tá certo? Então se ele aparece mais de uma vez, ele delimita as duas aparições dele delimitam um ciclo no gráfico. Então tudo que me leva de P1 até a primeira aparição desse estado QI é o X. Depois da primeira aparição de QI até a segunda aparição de QI são os símbolos que vão me fazer essa ciclagem. Então eu tenho aqui um Y. Eu posso passear no gráfico, tá? Isso aqui não é um daqueles loopzinhos que me levam de QI de volta até QI. Está simplificado graficamente aqui, mas eu posso sair de QI, passear pelo gráfico inteiro, babá, e eventualmente volto para QI. Todos os símbolos que representarem esse passeio no gráfico são os símbolos que estão na subpalavra Y. A partir do momento que eu volto a QI, eu tenho o Z, que é o que me leva nessa segunda aparição do QI até o estado final. Então, aqui um outro autômato para a gente prestar atenção num detalhe importante nessa definição. Eu tenho aqui a palavra 1, 0, ela é uma palavra que é aceita por esse autômato. 1, 0, eu termino em Q3, Q3 é um estado final, essa palavra vai ser aceita, vai estar na linguagem do autômato. E 0 é uma subpalavra de um 0, certo? Está ela aqui, ó, dentro de um 0. Então, ok. E eu posso repetir essa subpalavra 0 várias vezes e obter palavras que estão ainda dentro da linguagem, palavras que continuam aceitas pelo autômato. Por exemplo, se eu retirar o 0, a palavra 1 sozinho é aceita. Se eu repetir o 0 duas vezes, 1, 0, 0 também é aceito. 3 vezes, 1, 0, 0, 0 também é aceito. 4 vezes, 1, 0, 0, 0, 0 também é aceito. Só que isso não é suficiente para dizer que 0 é uma subpalavra bombeável. Ela é uma subpalavra, sem dúvida nenhuma, mas ela não é bombeável, porque para ser bombeável, eu precisava ser capaz de repetir esse 0 quantas vezes eu quisesse e continuar tendo a palavra aceita. Então aqui eu consegui repetir 0 vezes, uma vez, duas, três, 4 vezes, até quantidade razoável. Mas quando eu tento repetir 5 vezes, e de 5 em diante, não vai mais pertencer à linguagem, não vai mais ser aceito. Certo?
No momento que eu ponho o quinto zero, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu caio nesse T7, nunca mais vou sair daqui, e aqui eu não vou aceitar a palavra porque esse aqui não é estado final. Tá? Então, não adianta eu ver alguns casos aqui iniciais e deduzir logo que a subpalavra é bombeável. Para a subpalavra ser bombeável, eu tenho que poder repetir qualquer quantidade de vezes e sempre produzir uma palavra que está dentro da linguagem. Então aqui, a partir de 5 vezes, eu não produzo mais uma palavra que está dentro da linguagem. Então não vai me prestar. Tá certo? Se a gente for olhar o autômato assim, a gente vai ver que na verdade essas palavras são as únicas que o autômato aceita. Ele não aceita mais nada além disso. Então, nenhuma palavra aqui vai ter subpalavra bombeável. Tá? Porque a partir do momento em que eu tenho uma palavra com uma subpalavra bombeável, eu necessariamente tenho que a linguagem aceita pelo autômato é infinita, porque eu tenho uma família infinita de palavras que vai ser aceita pelo autômato. X, Y, Z, X, Y ao quadrado Z, X, Y ao cubo Z, X, Y à quarta Z, X, Y elevado a KZ para qualquer K. Então é uma família infinita de palavras. Então no momento em que eu tenho Y bombeado, eu encontro imediatamente uma família infinita de palavras que vão ser aceitas pelo autômato. Então, uma linguagem que é finita, certamente não vai ter ninguém com subpalavra bombeada. Então, vamos fixar duas coisas aqui. Nenhuma palavra de uma linguagem finita admite subpalavra bombeada, e para que uma subpalavra seja realmente bombeável, é preciso que ela possa ser repetida qualquer número de vezes sem que a palavra resultante saia de L. Qualquer número de vezes. Então, a pergunta que tem para ser feita agora é a seguinte: dada uma linguagem L qualquer, como é que eu acho uma palavra de L que tenha subpalavra bombeável? Bom, em primeiro lugar, como a gente já viu, essa conta só faz sentido se L for infinita. Se L for finita, nenhuma palavra de L vai ter subpalavra bombeável. Né? E agora, né, vamos limitar ao caso que está interessando a gente nesse momento particular, que é o caso da linguagem regular. Então vamos supor que L é uma linguagem infinita e vamos supor que ela é uma linguagem regular também. Se ela é uma linguagem regular, ela é aceita por um autômato finito determinístico N, um alfabeto sigma. Né? Toda linguagem regular é aceita por algum AFD. Se eu conheço esse AFD, concretamente quem é ele, o problema fica fácil de resolver. Basta eu achar um ciclo no autômato, esse ciclo vai me representar aquela subpalavra bombeável, aquele if. Suponha então, vou explicar um pouco as coisas, né? Suponha então que, apesar de eu conhecer a linguagem, eu não conheço especificamente qual é o autômato que aceita aquela linguagem, mas eu sei que esse autômato tem a quantidade n de estados. Será que essa informação é suficiente para achar uma palavra que tem uma subpalavra bombeável? A resposta é sim. Isso é alentador. Né? Mesmo perdendo muito da informação, eu ainda consigo determinar alguém que tenha subpalavra bombeável. E, de novo, a ideia é voltar sempre àquele ponto básico de que a subpalavra bombeável representa um ciclo no autômato. Então, de novo, o que eu preciso fazer é achar um ciclo no autômato. E eu consigo achar um ciclo no autômato, isso talvez seja mais interessante. Eu consigo achar um ciclo no autômato mesmo sem saber concretamente todos os detalhes do autômato. Só sabendo o número de estados, eu já consigo produzir um ciclo no autômato. Vamos ver como. Como a gente não conhece o M, a gente não tem uma maneira de identificar especificamente qual é esse ciclo, mas a gente é capaz de dizer em que situações ele necessariamente precisa existir.
Né? E se a gente conclui que em uma determinada situação o ciclo precisa existir, a gente conclui também que naquela situação existe uma subpalavra bombeável, né? Que é a subpalavra que descreve aquele ciclo. Certo? Para fazer isso, para determinar algumas situações em que um ciclo necessariamente precisa existir, a gente vai recorrer a um princípio muito interessante que eu não sei, eu não sou tão otimista quanto o Collier, que diz que a gente aprendeu esse princípio quando era criança, mas certamente em Maticombe, se a pessoa não tinha aprendido esse princípio até aquele momento, aprendeu em Maticombe. Tá? Bom, de certa maneira é o princípio da dança das cadeiras também. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda brincam disso ou não. Mas enfim, se você não aprendeu a dança das cadeiras quando tinha 5 anos, você quando estudou Maticombe aprendeu esse princípio. Princípio da Casa dos Pombos, tá? Um nome bem engraçadinho. A gente pode chamar do que a gente quiser. Tem gente que chama, tem textos matemáticos que chamam de princípio das gavetas, princípio da Casa dos Pombos. Então, pô, você pode usar gaveta, pode usar pombo. Eu incentivo as pessoas a cada um ser criativo e usar o seu próprio nome. O princípio da Toca das Marmotas, princípio da Caverna dos Ursos, é isso aí. Né? Bom, usando pombos, como é que a gente fraseia esse princípio? Se um pombal tem mais pombos do que casas, então necessariamente vai ter que ter uma casa com mais do que um pombo. Né? Você pensa assim, eu tenho N casas, né? E eu tenho pelo menos N mais um pombo. Vou me esforçar para botar um pombo em cada casa. Então eu vou olhando para as casas que estão vazias e vou alocando os pombos que ainda estão sem casa. Então no início eu tenho todas as casas vazias, eu pego um pombo qualquer, boto na primeira casa. Aí essa primeira casa eu já não posso usar na segunda rodada. Eu pego um pombo, boto na segunda casa, pego um pombo, boto na terceira casa. Quando eu boto um pombo, chega no final, só tem a última casa vazia, todas as outras já tem um pombo, e eu ainda tenho 2 pombos para colocar nas casas. Então eu vou ocupar a última casa com um pombo, vai sobrar um pombo e ele vai ter que ser o segundo ocupante de alguma dessas casas. O princípio é esse, tá certo? Não tem demonstração usando matemática e cálculo, não sei o que, para chegar no princípio. É simplesmente esse, é um princípio de contagem, tá certo? Então, se eu tenho mais pombos do que casas, pelo menos uma casa vai ter que ter mais de um pombo. Né? Então, a aplicação que a gente vai fazer desse princípio depende, de um lado, de eu ter uma linguagem infinita, e do outro lado, do fato de eu ter um autômato finito. Né? Então, como a linguagem que a gente está pensando, onde a gente está procurando palavras com subpalavra bombeável é infinita, ela necessariamente tem palavras de comprimento arbitrariamente grande. Tem palavra de comprimento 1000? Tem palavra de comprimento 2000? Tem palavra de comprimento 1 milhão? Tem. Porque a linguagem é infinita. Tá certo? Então, chega uma hora que você esgota todas as palavras de comprimento X e você precisa, como a linguagem é infinita, você tem que continuar encontrando novas palavras ali dentro. Você vai ter palavras de todos os comprimentos possíveis. Certo? Então, em particular, a gente pode escolher uma palavra W que tenha comprimento muito maior. E depois a gente vai poder relaxar um pouco nessas hipóteses aqui. A gente está exagerando um pouco na força, mas tudo bem. Inicialmente, vamos escolher uma palavra W que o comprimento é muito maior que o número de estados de N. E aí, vou considerar o caminho que essa palavra me faz percorrer no grafo do autônomo. Como M tem N estados e W tem muito mais do que N símbolos, esse caminho vai ter que passar 2 vezes por um mesmo estado. Não tem remédio, é o princípio da casa dos pombos aqui. Cada
cada estado do autômato é uma casa, cada símbolo da palavra W é uma transição que vai ser produzida no autômato, né? Então, se eu tenho muito mais transições do que estados no autômato, em algum momento eu vou transicionar para um estado que eu já visitei antes, tá certo? Se eu tenho, suponho, um autômato de 3 estados, eu começo já no estado inicial, faço uma transição, não quero repetir, quero evitar ao máximo repetir estado. Então eu posso ir ou para o Q2 ou para o Q3, ou para o Q2. Agora eu já visitei Q1 e Q2, tenho que fazer uma segunda transição. Vou para o Q3, eu não quero repetir estado. Mas agora eu já passei por todo mundo, então a próxima transição, ou eu vou para Q1, ou eu vou para Q2, ou eu fico em Q3. Qualquer das alternativas eu vou ir para um estado onde eu já passei antes. Eu vou ir para um estado repetido e eu vou produzir um ciclo no gráfico. Tá certo? Então chega uma hora que esgota. É o mesmo princípio das casas. As casas acabam, os pombos ainda estão recebendo casas e eu preciso entrar um segundo pombo em alguma casa. Aqui é a mesma coisa. Os estados do autômato acabam, ainda tem transições orientadas pela palavra W para serem feitas e eu preciso visitar um estado repetido em algum momento. Então, quer dizer, o autômato é finito, né? Quer dizer, os estados dele uma hora acabam e eu preciso repetir estado. E aí, né, aquele lance, um caminho no gráfico que tem estados repetidos necessariamente tem um ciclo. E eu já sei que um ciclo no caminho permite determinar uma subpalavra bombeada. Certo? E com isso eu tenho então essa seguinte propriedade de bombeamento, que vai valer para todas as linguagens regulares. Todas. Todas. Pega M um autômato finito determinístico, se W é uma palavra da linguagem de M, ou seja, W é uma palavra que o autômato aceita, e essa palavra W tem comprimento maior ou igual ao número de estados do autômato, então W admite uma subpalavra bombeada. Tá? Então, pega W dentro da linguagem, W tem que ter comprimento maior ou igual ao número de estados do autômato. Se essas duas coisas acontecerem, certo? W é uma palavra aceita e W tem esse comprimento mínimo aqui, necessariamente W vai ter dentro dela uma subpalavra bombeada. Tá? Então, o lema do bombeamento, que vai ser o principal resultado desse capítulo, não passa de uma versão refinada dessa propriedade de bombeamento que a gente anunciou aqui. Tá certo? E eis que ele está aqui. Esse é o lema do bombeamento. Uma pausa para apreciar. Muito bem. Seja M um autômato finito determinístico com M estados. E seja L a linguagem aceita por M. Se W é uma palavra de L, ou seja, W é uma palavra que o autômato aceita, e W tem comprimento maior ou igual a N, que é o número de estados do autômato. Tá? Então são duas condições ligando a palavra ao autômato. Uma é, a palavra é aceita pelo autômato. Segunda é, o comprimento de W é pelo menos igual, né, maior ou igual, ao número de estados do autômato. Então, se W tiver essas duas correlações com o autômato, o que o lema diz é que então vai existir uma decomposição de W naqueles 3 pedaços que a gente falou anteriormente, onde essa decomposição necessariamente satisfaz essas 3 propriedades simultaneamente. A primeira propriedade diz que Y, que é a parte central, não é a palavra sem nenhum símbolo. Tem pelo menos um símbolo em Y. Eu digo de outra maneira, o comprimento de Y é maior do que zero. Tem pelo menos um símbolo em Y, que é o símbolo, pelo menos um símbolo para representar o ciclo que vai surgir no autômato. Pode ser um ciclo de comprimento 1, que é um estado indo de volta pelo próprio, ou
um ciclo de cumprimento maior, que dá uma passeada no gráfico e depois volta no estado inicial do ciclo. Cumprimento dessa parte inicial da palavra, que é a parte inicial formada pelos dois primeiros pedaços da palavra x, y, é no máximo n, onde n é o número de estados do autônomo, tá? E 3 é aquela propriedade, né, de que eu posso repetir o y quantas vezes eu quiser, k maior ou igual a zero, então eu posso retirar o y, que seria o k igual a zero, ou eu posso repetir o y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui, aumentando o valor de k. E qualquer dessas novas palavras que eu criar a partir da repetição do y, todas elas garantidamente estão dentro da linguagem também. Ou seja, se o autômato aceitava essa palavra W original, ele também vai aceitar todas essas outras aqui que eu estou fabricando através da repetição do y. Tá? Tudo bem. Então, antes de a gente ir para a demonstração, que vai existir, infelizmente, observe o seguinte: 1 e 3, né, são aquelas duas condições que a gente tinha visto no início, dizendo que o y é uma subpalavra efetivamente de W e que y é isso, a 1 e a 3 dizendo que y é bombeável. Ela pode ser repetida. A única novidade aqui real desse lema do bombeamento em relação a tudo que a gente viu antes é essa condição 2. Né? Essa condição 2 é uma condição técnica que o fato dela existir, o fato dela estar aqui, o fato de a gente poder contar com ela, vai ajudar a simplificar várias demonstrações de não regularidade, ou seja, demonstrações em que eu dou uma linguagem e peço para você mostre que a linguagem não é regular. O fato de eu ter isso aqui, essa propriedade 2 no bombeamento, vai me ajudar a simplificar muito esse tipo de demonstração. Então vamos à demonstração do lema do bombeamento. Para mostrar que isso aqui é verdade com essas três propriedades aqui. Então a estratégia que a gente adotou consistiu em considerar o caminho no grafo que é descrito pela palavra W. Né? Pode formalizar isso através da computação de M determinada por W. Então seja sigma, o alfabeto de M, eu posso escrever W como essa sequência, sigma 1 até sigma n, onde todos esses elementos estão no alfabeto sigma e não são necessariamente distintos. A gente sabe que os símbolos que aparecem na palavra não precisam ser todos distintos entre si, inclusive raramente vão ser. Né? E aí, que é o estado inicial do autômato, eu vou ter essa computação aqui. Eu começo no estado inicial com a palavra W inteira, por ser processada, né? Aqui eu escrevi W por extenso, é a mesma coisa. Eu vou consumindo, vou lendo cada um desses sigmas e trocando de estado. Então eu vou de Q1 para Q2 e o sigma 1 some. Depois eu vou de Q2 para Q3 e o sigma 2 some, etc. Em algum momento eu chego num estado Qn com sigma n sobrando, só sobrou o último símbolo aqui, né? E eu chego a Qn mais 1, tendo lido a palavra inteira. Repara que eu também não estou supondo que esses Qs, Q1, Q2 até Qn mais 1 são todos distintos. Tá? Inclusive eles não podem ser, né? Porque eu disse logo no início do lema que M tinha N estados. E aqui estão aparecendo nessa listagem estados de 1 até N mais 1. Então estão aparecendo N mais 1 estado. Se eu só tinha N estados no autômato, garantidamente tem estado repetido nessa lista aqui. Necessário. Tem N mais 1 estados listados aqui. O autômato só tem N, então tem estado repetido. Caso dos pombos também, de outra maneira aparecendo aqui. Ou caverna do dia. Então, dois desses estados têm que coincidir, porque N só tem N estados. Né? Então, vou dizer que um estado QI é igual a um estado QJ nessa progressão aqui, onde o I é menor do que o J, né? Então quer dizer, o QI aparece primeiro na sequência, o QJ aparece depois, mas os dois na verdade são o mesmo estado do autônomo. Eu tenho essa repetição. E qualquer escolha de IJ que satisfaça essas condições, ou seja, qualquer par de estados que eu encontrar iguais nessa sequência, está valendo para satisfazer as propriedades 1 e 3. Tá?
Mas para satisfazer a propriedade 2, que é justamente a propriedade nova, eu vou precisar de uma escolha mais sutil. Então, para garantir 2, eu preciso escolher o QJ como sendo o primeiro estado que coincide com algum estado anterior. O que eu quero dizer com isso? Eu vou olhando para esse aqui. Q1, tá, legal. Q1. Aí eu vou Q2. Esse estado já apareceu antes? Não, então continua. Q3 já apareceu antes? Não, continua. Em algum momento eu vou chegar lá, Q14, sei lá. Já apareceu antes? Já apareceu antes. Isso aqui é igual ao Q3, por exemplo. Então, essa primeira repetição que aparece, logo a primeira na sequência, eu tenho que pegar para ser o QJ. Tá certo? Então, só repetindo mais uma vez. Para satisfazer só as propriedades 1 e 3, eu posso pegar qualquer repetição. Chega nessa sequência aqui, marca qualquer um aqui que seja igual a qualquer um em algum outro ponto da repetição e fechou, tá beleza. Quaisquer dois iguais que eu marcar aqui na sequência vai funcionar. Para satisfazer a propriedade 2, isso não vai funcionar. Para satisfazer a propriedade 2, eu preciso pegar, de certa maneira, indo da esquerda para a direita, a primeira repetição que eu encontrar. Então, quer dizer, eu tenho que fazer, digamos assim, o caminho do estado inicial até a primeira vez que aparece um estado repetido tem que ser o mais curto que eu conseguir. Tá certo? Aí eu consigo garantir também a propriedade dele. Tá? Então, assumindo que I e J são inteiros entre 1 e N mais 1, né, porque são estado QI e estado QJ, estão dentro dessa listagem, e essa listagem vai de Q1 até Qn mais 1. Eu preciso então fazer a seguinte hipótese em J. J é o menor inteiro, tá? Para o qual existe algum estado anterior que seja igual a ele. Então, existe algum QI com I menor que J que seja igual a esse QJ que eu encontrei. Dito de uma outra maneira, não sei se é melhor ou pior, eu escolho IJ de forma que todos os estados de Q1 até QJ-1 sejam todos distintos entre si. Eu vou até repetir todos duas vezes para ficar bem enfático e mal escrito. Então todo mundo de Q1 até QJ-1 é todo mundo distinto entre si. E aí o QJ, que vem logo depois do QJ-1, tem que ser igual a algum desses aqui que já apareceram antes. Então, antes de chegar em QJ, todo mundo era distinto. Assim que chegou em QJ, o QJ era a repetição de alguém que apareceu. Então ele é o primeiro que aparece repetido. E aí esse que apareceu anteriormente, que é igual ao QJ, eu chamo de QI. Muito bem. Aí levando isso em conta, eu posso reescrever a computação dessa forma. Então eu vou do Q1 com sigma 1 até sigma n tudo obselido, até o QI, e aí falta ler sigma i até sigma n da palavra. Depois eu vou do QI até o QJ, e aí vai faltar o sigma j até o sigma n, que é semido. E depois eu vou do QJ até o QN e o QN mais 1, onde eu acabo de ler a palavra que eu recebi na entrada. O ciclo que eu procuro está identificado pelo trecho da computação que vai de QI até QJ, que são na verdade o mesmo estado, né? QJ igual a QI. Então, X vai ser a parte da palavra que me leva de Q1 até QI, é o que me leva até o início do ciclo. O Y é o ciclo, então vai me levar de QI até QJ. E o Z é o que vem depois do ciclo e vai me levar de QJ até Qn mais 1. Tá certo? Então o X vai ser de sigma 1 até sigma i menos 1. Essa é a parte da palavra que foi lida até eu chegar aqui. Né? O Y é de sigma i até sigma j menos 1 e o Z é o resto da palavra. Tá certo? Aqui tem um erro de digitação, tá? O último símbolo da palavra é sigma n, não tem sigma n mais 1. A palavra tem n símbolos, então sigma n. E aí, como o y é menor do que j, né, esse trecho aqui, sigma i até sigma j menos 1,
tem pelo menos um símbolo. Tá? Não dá para esse termo ser vazio. Certo? Tem que ter pelo menos um símbolo por causa disso aqui. Repara, y é menor do que j, significa que y é menor ou igual, perdão, i é menor do que j, então i é menor ou igual a j menos 1. Tá? Então, no pior dos casos, y é igual a j menos 1. Se y for igual a i, estou falando y, né? Se i for igual a j menos 1, esses dois símbolos, sigma i e sigma j menos 1, na verdade são um símbolo só. Esse é o pior caso. É o caso em que a palavra y vai ser mais curta, mas mesmo nesse caso ainda tem um símbolo, que vai ser o sigma i. Certo? Então, realmente a palavra nunca vai ser a palavra vazia. O y nunca vai ser a palavra vazia. Então, eu tenho a propriedade 1 do lema do bombeamento satisfeita. E aí, né, então quer dizer, escrevendo W como x, y, z, eu vou de Q1 para QI lendo o x, eu vou de QI para QJ lendo o y, e depois eu vou de QJ até o QN mais 1 lendo o z. Certo? E aí a palavra y leva a computação do estado QI de volta ao estado QI, né? Porque QI e QJ são o mesmo estado. Então, se eu repetir ou eu omitir y, eu posso fazer esse trecho da computação daqui para cá quantas vezes eu quiser, né? Sem alterar a maneira como a computação termina, que é esse trecho final aqui. Né? Então, e o estado final da computação não vai mudar, vai continuar sendo esse. Então, se a palavra original era aceita, as novas palavras todas aqui, que produzem com a repetição do y, também vão ser aceitas. Aqui um exemplo de se eu repetir o y duas vezes. Então, Q1, e aí eu vou repetir o y duas vezes. Então, Q1 com x eu sei que me leva até QI. QI com y me leva até QJ, só que QJ é o mesmo estado de QI. E aí QI com y de novo, mais uma vez eu vou para QJ, e aí QJ com z eu vou para QN mais 1. Então, eu posso repetir essa parte intermediária da computação quantas vezes eu quiser, e o final da computação não muda. Então, a aceitação da palavra também não muda. Tá? Então, eu posso fazer quantas repetições eu quiser, e eu tenho então a propriedade 3 também. Falta só explicar a propriedade 2, lembrando o que era a propriedade 2. A propriedade 2 é que o comprimento dessa primeira parte da palavra x e y é no máximo n. Então vamos lá. Bom, comprimento de xy é j menos 1. Né? Vamos olhar isso. Aqui, ó, x vai do sigma 1 até sigma i menos 1. Aí junto o y vai do sigma i até sigma j menos 1. Então junta todos esses símbolos aqui. Quantos símbolos eu tenho? De sigma 1 até sigma j menos 1. Então eu tenho j menos 1 símbolo. Certo? Então, comprimento de xy é j menos 1. Né? Aqui QJ é o primeiro estado que coincide com algum estado anterior. Né? A gente escolheu dessa forma, justamente para fazer a propriedade 2 funcionar. Então, Q1 até QJ menos 1 são todos estados distintos. Tá certo? Então, como N tem N estados, né, e aqui eu tenho uma lista de J-1 estados distintos, J-1 pode ser no máximo N. Tá? De onde é que saiu isso? Bom, aqui eu tenho uma lista de J-1 estados distintos. A quantidade máxima de estados distintos é N. Se essa fosse uma lista de mais de N elementos, não poderiam ser todos estados distintos. Né? Só tenho N estados distintos. Então essa lista tem que ter no máximo N elementos. Então J-1 é menor ou igual a N, e J-1 é justamente o comprimento de xy. Então o comprimento de xy é menor ou igual a N. Isso completa a demonstração do lema do bombeamento. Então vamos fazer uma pausa e entender o que a gente acabou de provar.
Se L é regular, ela é aceita por algum AFD. A gente pode não saber exatamente que AFD é esse, né? Mas a gente sabe que ele existe. Se L é regular, o AFD existe, isso é garantido. E ele vai possuir alguma quantidade positiva N de estado, a gente pode não saber qual é o valor exato de N, mas trata isso como um literal mesmo, né? Existe um N, né, que é a quantidade de estados desse AFD. O lema diz que se a gente pegar uma palavra com um comprimento maior ou igual a essa quantidade de N, uma palavra que o autômato aceite, ou seja, uma palavra que está dentro de L, garantidamente eu vou ter para ela uma decomposição satisfazendo as três propriedades do lema. Tá certo? Então, o que o lema está mostrando é que se L é regular, vai existir um inteiro positivo N que é associado a essa linguagem L. A gente vai chamar esse inteiro N de comprimento de bombeamento, tal que para toda palavra que eu pegar que esteja dentro da linguagem que tenha comprimento maior ou igual a N, eu garantidamente preciso ter para essa palavra W uma decomposição satisfazendo aquelas três propriedades do lema. Tá certo? Então, se L é regular, L satisfaz o lema do bombeamento para algum valor inteiro positivo de N. A gente pode pensar nessa última afirmação na forma contrapositiva. Se L é regular, L satisfaz o lema para algum valor inteiro positivo de N. Essa é a afirmação que a gente tinha no slide anterior. Então, se L não satisfaz o lema para nenhum valor de N, L não pode ser regular. Peguei o oposto. Se L é regular, L satisfaz o lema para algum valor. Agora pega ao contrário. Então, se L não satisfaz o lema para nenhum valor, L não pode ser regular. E é a afirmação nessa forma contrapositiva que a gente vai usar para mostrar que algumas linguagens não são regulares. Então, qual é a ideia? A ideia é: supõe, por contradição, que a linguagem é regular. Tá? Se ela é regular, existe esse inteiro positivo N, né? Seleciona uma palavra W satisfazendo aqueles requisitos, que W é aceita pelo autômato e o comprimento de W é maior ou igual a N. Então o lema diz que eu tenho que satisfazer aquelas três propriedades. Aí o que eu mostro? Eu mostro que é impossível satisfazer aquelas três propriedades. Chego numa contradição. Então a minha hipótese inicial é falsa. E a minha hipótese inicial era que L é uma linguagem regular. Eu comecei supondo que L é regular, daí eu fui tentar aplicar o lema, cheguei a uma contradição na aplicação do lema, então L não pode ser regular. Então, antes de passar para as aplicações, a gente tem que chamar a atenção para o fato de que a recíproca do lema do bombeamento é falsa. Tá? Ou seja, o que a gente tem é, se uma linguagem é regular, essa linguagem satisfaz o lema do bombeamento. A gente não tem a recíproca. Se a linguagem L satisfaz o lema do bombeamento, então L é regular. Isso não é garantia. Tá? L pode satisfazer o lema do bombeamento e não ser regular. Então, eu não posso usar o lema do bombeamento para provar que uma linguagem é regular. Eu só posso usar o lema do bombeamento numa prova por contradição para mostrar que uma linguagem não é regular. Se eu quiser mostrar que a linguagem é regular, eu vou usar as ferramentas anteriores que a gente já estudou. Eu vou tentar construir uma expressão regular, eu vou tentar construir um autômato determinístico com um autômato não determinístico. Certo? Essa ferramenta aqui do lema do bombeamento é só para mostrar que uma linguagem não é regular. Então, aplicações do lema do bombeamento. Bom, maior obstáculo à aplicação do lema do bombeamento está na interpretação correta do seu enunciado. Tá? Seja M um autômato finito determinístico com N estados. Segundo o lema do bombeamento, dado qualquer palavra W dentro da linguagem do autômato que tenha comprimento maior ou igual a N, existe uma subpalavra Y que é bombeável. Certo? Isso é o enunciado correto. Então o lema não diz. Então agora, isso é o que o lema diz. Aí
inferências que as pessoas fazem e que não é o que está escrito aqui. Note que o lema não diz que qualquer subpalavra de W é bombeável. Ele diz só que uma palavra W satisfazendo esses dois requisitos aqui, de ser aceita pelo autômato e ter cumprimento maior igual a N, vai existir alguma decomposição em três pedaços x, y, z que satisfaz o lema. Não é qualquer decomposição em três pedaços que vai satisfazer o lema. E ele não te diz, ele não te informa qual é essa decomposição correta. Ele só diz que existe pelo menos uma, tá certo? Então não é qualquer decomposição, tá? Então, pega uma linguagem L, um alfabeto formado só pelo zero, formado pelas palavras de comprimento par. Tá? Eu posso construir um autômato finito com dois estados que aceita L, tá? Aceita as palavras de comprimento par. A gente já viu no capítulo anterior um autômato que aceitava todas as palavras com uma quantidade ímpar de As. Para mudar aquele autômato para fazer um autômato com quantidade par de zeros é trivial. Certo? Só inverter o estado final, que aquele era o estado final era o que aceitava comprimento ímpar, agora se eu passo para aceitar comprimento par e mudo A para zero, eu tenho um autômato. Então é um autômato com dois estados. Né? Então eu tenho realmente uma linguagem regular e eu sei que N, que é a quantidade de estados do autômato, é 2. Vou escolher uma palavra de L, comprimento maior ou igual a 2. Assim, não tem nada que não tem nenhum incentivo para ser muquirana nessa escolha. O comprimento mínimo é 2, eu vou escolher exatamente 2. Pode escolher com margem, tá? Então eu escolhi 0 elevado a 6. Então não é verdade que qualquer subpalavra disso aqui é bombeável, tá certo? Que é justamente aquele ponto que a gente colocou aqui. Não é qualquer decomposição que vai ser bombeável. O lema está dizendo que existe uma. Tá? Então não é qualquer decomposição do 0,6 que vai ser bombeável. Por exemplo, se eu pegar 0 como sendo a minha subpalavra que eu acho que é bombeável, né? Então o meu x vai ser 2 zeros, o y vai ser 1 zero, o z vai ser 3 zeros. Mas aí se eu bombeio essa parte central aqui, se eu repito o meu y k vezes, a palavra final nova que eu obtenho é isso, 0, 5 mais k. E se o k for par, 5 mais k é ímpar, então não vai ser aceito. Certo? Se 0 fosse realmente uma subpalavra bombeável, qualquer valor de k que eu botasse aqui ia produzir uma nova palavra aceita. Certo? Então, não é qualquer decomposição do 0 a 6 que eu posso pegar que vai funcionar. O lema só está dizendo que existe alguma decomposição desse 0 a 6 que vai funcionar. Então, por exemplo, se eu pegasse o y sendo 0,2, 0,4 ou o 0,6 inteiro, o bombeamento iria funcionar nesses casos. Então, não é qualquer decomposição que vai funcionar. Ainda tem um nível adicional de dificuldade que pode surgir nas aplicações, porque eu quero usar ele, o lema meio invertido, para provar que uma linguagem não é regular. Então imagina que eu tenho uma linguagem L e eu desconfio que ela não é regular. Para eu provar que ela de fato não é regular, eu vou proceder por contradição. Suponho por contradição que L é aceita por algum FD com N estado. De acordo com o lema do bombeamento, qualquer palavra dada aceita pelo autômato de comprimento maior ou igual a N vai ter pelo menos uma decomposição com subpalavra bombeada. Então, para eu obter a contradição, basta eu achar uma palavra satisfazendo essa condição do comprimento que não tenha nenhuma subpalavra bombeada, que satisfaça simultaneamente as três propriedades do lema do bombeamento. Então, o lance é esse. Eu escolho uma palavra que satisfaz esse primeiro requisito, satisfaz esse segundo requisito do comprimento, tá? E aí tento mostrar que qualquer decomposição que eu produzir dessa palavra não consegue
satisfazer aquelas três propriedades do bombeamento ao mesmo tempo. Tá certo? E pelo lema do bombeamento, alguma decomposição dessa palavra deveria funcionar. Então eu mostro que nenhuma decomposição consegue satisfazer aquelas três propriedades ao mesmo tempo, então eu tenho uma contradição e a linguagem não pode ser regular. Tá certo? Então, o último comentário aqui, antes da gente passar para os exercícios, que na verdade vão ser feitos no próximo vídeo, né? É o seguinte, né? Nesse esboço de demonstração por contradição, a gente supôs que o L é uma linguagem aceita por um autômato finito determinístico com N estados. Mas eu tenho que deixar esse N em aberto. Esse N tem que ficar nessa forma literal mesmo. Não posso especificar nenhum valor numérico fixo para N. Por exemplo, se eu escolho o N igual a 100 e chego numa contradição, tudo que eu provei é que a linguagem não pode ser aceita por um autômato com até 100 estados, mas isso não impede que exista, em princípio, um autômato com 101 estados que fosse aceitar essa linguagem, tá certo? Então, muitas coisas nas demonstrações vão ficar em aberto. O valor de n vai ficar em aberto, a decomposição de W vai ficar em aberto, porque tudo que eu sei é que existe uma decomposição, deveria existir uma decomposição, não sei exatamente quem ela é, então não posso fixar uma decomposição. Você vê que nesse exemplo aqui, no momento que eu tentei fixar uma decomposição qualquer aqui, deu errado. Então, muitas coisas nas demonstrações vão ficar em aberto. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer exemplos de aplicações do lema para mostrar que várias linguagens não são regulares. Tá bom? Então, um abraço.